Estão me ouvindo direitinho? Eu vou dar iniciar a aula. Então, a gente tinha parado em março, né, sem aula, e desde então, mais nada, a gente vai retomar agora. Nós já havíamos feito, né, uma prova sobre conjuntos, ok? Aquela nota lá continua guardadinha valendo. E a gente vai retomar o bimestre com a parte de funções, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o Moodle, que eu já deixei pronto só para dar uma orientação para vocês, explicar algumas coisinhas. Eu criei um link recorrente, de modo que vocês não vão precisar, nas próximas reuniões, pedirem para entrar na sala. Uma sugestão é o seguinte: me parece que nessa turma está bem organizadinha. Deixem os nomes de vocês mesmos no e-mail, sem, saber apelido nem nada do tipo, senão depois fica difícil para identificar e lançar na chamada, tá bom? Eu peguei uma outra turma que estava mais bagunçadinha, de vocês também parece que tá organizado. Se alguém tiver nome que repete na sala e souber, põe o sobrenome para poder ajudar, tá bom? Vira uma confusão danada na hora de lançar. E se eu não souber quem tá, eu vou ser obrigado a pôr falta, né? Vou abrir aqui, então, apresentar primeiro o Moodle, só para poder explicar o que eu deixei lá para vocês preparado para esse final de bimestre. E depois eu vou, então, iniciar mesmo a aula, tá bom? Aí, se alguém tiver alguma pergunta, só vai aproveitando o embalo, tá? Uma guia do Chrome. Pronto. Bom, eu suponho que agora vocês estejam vendo aqui a sala que eu criei para vocês, aqui do Moodle, tá? Então, tem um plano de ensino que a gente entregou lá no início do ano, que é o que deveria acontecer ao longo do curso, tá? E aqui o link, então, onde a gente vai ter acesso a todas as nossas aulas, tá bom? E se tiver alguma aula de reposição, alguma aula extra no horário diferente, eu crio um novo link, sempre vai estar aqui no Moodle para vocês. Se tiver alguma dúvida, para deixar ao longo do bimestre, além do horário de atendimento, pode vir aqui no chat aqui, escrever sua dúvida, que a gente está direto agora aqui no Moodle, sempre ou postando coisas ou preparando material novo. Então, se eu ver alguma dúvida, independentemente se o horário de atendimento ou não eu puder responder, eu vou lá e respondo, tá? E aí o que importa mesmo aqui são essas informações sobre o primeiro bimestre. Como que você deve proceder no seu estudo, nas aulas que nós teremos ao vivo, que é o que eles chamam de síncrona, e o que você vai ter que estudar na sua casa por conta própria, que é o que eles chamam de assíncrona, tá bom? Que é o EAD, tá? Então, aqui tem a descrição do que a gente pretende fazer nessa aula de hoje e na aula do dia 15. Vocês vão ver que terça que vem nós não teremos aula, tá? Embora tenha aula, vai ser uma reposição de uma segunda-feira, então nesse horário de terça vocês terão as aulas de segunda. E aqui, então, o importante, o que vocês têm que fazer na casa de vocês. Tem 3 vídeos que eu botei aqui para vocês assistirem. Juntos, eles fazem 34 minutos, mais ou menos, quase 35, para complementar a parte de funções. Uma lista de exercício que é sugestão minha para vocês resolverem, tá bom? Não precisa me entregar nada, mas complementa o estudo. E eu tenho postado aqui sempre exercícios resolvidos do livro. A última vez que eu atualizei foi ontem, então eu sempre vou alimentando com soluções do livro, e muitas vezes, além da solução, eu coloco aqui um vídeo no meu canal, quando eu gravo, quando eu tenho tempo de gravar uma solução do exercício para vocês, tá bom? Então, só abrindo aqui, então, por exemplo, tem lá, por exemplo, um exercício, esse está resolvido, mas não tem o vídeo, esse está resolvido, mas não tem o vídeo. Aí, por exemplo, esse 18 está resolvido e tem o vídeo. Então, se você clicar no link, ele te manda num vídeo onde eu explico essa solução, tá bom? Isso é uma maneira de poder ajudar vocês. E sobre a prova, tá bom? Questionário avaliativo. O nosso bimestre acaba dia 16. Não lembro que dia de semana que é, mas no dia 16 de setembro. Isso dá numa quarta-feira. E eu não vou ter tempo de até nessa quarta fazer as avaliações com você, porque a gente só vai ter uma aula. Tá? Então, o que eu deixei disponível para vocês estudarem?
Vai ser sorteado aqui sobre funções, 5 perguntas aleatórias, tá bom? Para cada um. E você tem até 2 horas para poder responder essas questões. Mas, tipo, se você quiser fazer hoje, você não tem condição. Depois que acabar esse primeiro bimestre, lá para o dia 16, lá não, exatamente no dia 19 de setembro, à meia-noite, o questionário abre num domingo e fecha às 23h59 do outro domingo, 26. Vocês têm um período de uma semana para poder responder o questionário, tá bom? Mas toma cuidado que a hora que começar a, a resolver o questionário, você tem um prazo máximo de 2 horas, tá bom? E aí, assim que encerrar esse período de uma semana para responder, as notas ficam disponíveis, eu lanço lá no Guia Acadêmico e você já vê se ficou de recuperação ou não. Se ficou, depois a gente tem que agendar a recuperação. Se não, a gente segue direto para o segundo bimestre, tá bom? No segundo bimestre, aí a gente vai falar sobre funções afim. Vocês vão ver que nesse exercício resolvidos, por exemplo, já tem matéria do segundo bimestre também. Né? Quando for o momento, eu atualizo ele aqui. Uma sugestão, se você tiver algum tempo, alguma coisa do tipo, é que eu botei uns materiais extras para você, onde você pode se apoiar ou complementar o estudo, porque a gente está tendo pouca aula, né? A gente teria 3 horas de aula por semana e agora nós vamos ter só 45 minutos, tá bom? Então, esse era o resumo aqui do Moodle para eu poder começar mesmo a matéria com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Nesse momento, quando eu fico assim na frente do Moodle, eu não consigo ver o chat. Então, se alguém tivesse, seria bom falar por microfone. Deixa eu voltar aí um minutinho só para ver se tem alguma pergunta e iniciar a aula, tá? Vamos permitir mais pessoas entrarem. Não, as atividades não valem pontos, tá bom? É só para você complementar. Vai valer para a prova, né? Porque a prova é baseada nessas coisas, tá bom? Uma curiosidade aqui, diferente do que eu fazia antes, a prova era copiada do livro didático. Agora eu não tenho mais condição de fazer isso, porque o livro tem as respostas, né? Mesmo que não tenha solução, tem as respostas. E aí, no marcar X com a resposta, né? Então, Letícia, vai estar disponível a partir do dia 19, num domingo, abre meia-noite, tá bom? E vai até o outro domingo, dia 26, 23h59, tá bom? Sim, só uma tentativa o questionário, tá bom? Igual prova normal. Errou, errou, acertou, acertou. Então, eu vou iniciar aqui agora, então, a aula, tá bom? É isso. Eu que agradeço. Então, bora estudar, que é para isso que a gente está aqui. Para evitar de ficar travando, que meu computador fica... Não, então, Gustavo, nesse primeiro momento eu não vou fazer essas listas em grupos que eu fazia, pelo seguinte, eu não sei como que vai ficar o andamento do curso, nem como se vai ficar muito corrido para vocês. Para mim não muda nada, entendeu? Mas eu acho que vocês vão ter bastante atividade online aí. Vamos esperar esse primeiro bimestre acabar e acabando o bimestre, falar assim, ó, ficou tudo bem, dá para fazer com a lista, eu volto aquelas listas. Por enquanto não tem. Tem atendimento sim, a lista segunda e sexta, das 2 às 3h30, tá bom? Mais alguma pergunta? Ok, eu vou travar minha câmera aqui, porque o computador fica travando quando se eu uso a câmera e o negócio a mesa que eu uso para dar aula, tá bom? Então vocês vão parar de ver meu rosto, mas não é isso que importa aqui, tá bom? Vou então tentar iniciar a apresentação aqui, me dê só um segundinho para eu clicar nela, que eu também estou aprendendo a apanhar desse negócio. Tem gostado das aulas assim online ou não? Que agora eu consegui abrir aqui, peraí. Apresentar. Ó, então, uma sugestão. Eu já vi aqui alguém escrito Vicky Cardoso. Eu não sei quem é, entendeu? Gente, no e-mail de vocês têm como botar um nome de verdade, entendeu? O nome como está na lista de chamada, porque se eu não souber quem está aqui, eu não tenho como lançar a presença, tá bom? Então, assim, atentem sempre a deixar o nome completinho. Ah, sei lá, se eu me chamo um nome que eu sei que tem outro igual na sala, não deixa só o primeiro nome, senão eu não sei quem é, tá bom?
Aí, se eu não souber quem é, eu vou dar falta, porque eu não tenho como saber quem é, porque em tese pode entrar qualquer um, tá bom? Então, é isso, eu vou começar aqui a aula com vocês, tá bom? Então, eu imagino que agora vocês estejam vendo minha tela aqui, ok? E nós vamos falar, então, vou aproximar, vou falar sobre funções, tá bom? Eu tenho quase certeza, e quando eu tenho quase certeza é porque provavelmente aconteceu, eu, eu acho que eu já tinha começado esse capítulo na sala de vocês, mas pelo sim, pelo não, é melhor revisar um pouquinho, tá bom? Eu acho que eu falei dessas coisas que eu vou falar nesse primeiro encontro. Então, nós estudamos conjuntos lá no, no, no início, antes dessa pandemia, e aí, agora nós vamos falar sobre funções, tá bom? E por que a gente estudou conjuntos antes? É porque, então, as funções se baseiam em conjuntos para a gente poder definir o nosso objeto de estudo, tá bom? Então, o que é uma função? Eu preciso de dois conjuntos, A e B não vazios, e uma regra que me ensine como que eu relaciono elementos de um com o outro, mas não é assim uma regra bagunçada. Ela tem que satisfazer algumas condições. Eu tenho que ter definido ela em todos os elementos do meu conjunto de saída e ele não pode ter ambiguidade, ou seja, ele não pode chegar em mais de um elemento no de chegada, ok? Então, escrevendo de maneira mais correta, é o seguinte. Eu vou aproximar, acho que fica melhor um pouquinho para vocês verem. Então, sejam A e B, dois conjuntos não vazios, ok? Uma função f de A em B, você lê dessa maneira, tá bom? F de A em B, ok? É uma regra, e quando a gente fala regra, você pode pensar que é uma lei, ok? Uma orientação, você não pode fugir disso aí, que associa a cada elemento x pertencente a A, então esse símbolo a gente estudou, tá bom? Estou dizendo que x é um elemento de A, um único y pertencente a B, ok? Nesse caso, escrevemos que y é igual a f de x, ok? Então, uma função é uma regra que ensina como que você associa, vou até escrever de novo aqui, ó, como que você relaciona, então, esses dois conjuntos, e de maneira que você pega um x aqui em A e leva ele num único y lá que seja f de x. O que é importante? Quando a gente fala a cada, quer dizer que não pode ficar ninguém de A sem ter um correspondente em B. E esse correspondente precisa necessariamente ser único, tá bom? Pelo que está escrito aqui na regra. E isso é a definição de função, ok? Vamos por um exemplo aqui para tentar ilustrar isso. Então, exemplo. Vamos começar com um conjuntinho assim, ó. Eu tenho A, eu tenho B, aí, sei lá, menos 1, 0, 1, 1, 2 e 3, ok? Aí, sei lá, vamos imaginar que o menos 1 vai no 2, o 0 vai no 1 e o 1 vai no 3. Aí a pergunta, isso aqui é função ou não? F é função? A resposta, sim. Por quê? Olha só, cada elemento de A tem um único correspondente em B, certo?
Ó, o menos 1 elevado no 2, o 0 elevado no 1 e o 1 elevado no 3, ok? Não fica ninguém de A sem ter a seta saindo, e essa seta não sai mais de uma vez, ok? Então, sim, é função, pois a cada elemento x em A, existe um único y em B. Então, você pode, se quiser, copiar aquele textinho lá, ok? Nesse caso, então, quando a gente fala que y igual a f de x, eu estou dizendo, por exemplo, o seguinte, que f de menos 1, ele vale quanto? 2. F de 0 vale 1. E f de 1 vale 3, ok? Um outro exemplo aqui. Então, um outro exemplo. Eu vou ficar nos primeiros exemplos nesses dois conjuntinhos aqui. Depois a gente passa para caso mais geral, para poder de fato entender o que aconteceu, tá bom? Então, exemplo B. Você tem aqui menos 1, 0 e 1. 1, 2 e 3. Agora vamos imaginar que aqui, ó, nossa funçãozinha g. Então, na verdade, eu vou perguntar assim da função. Vai todo mundo aqui no 2. Aí a pergunta, g é função? G é função? E aí, pelo menos uma manifestação em áudio aí é função ou não? Eu acho que é função, professor. Por quê? Porque todos de A, eles têm um correspondente no B. Isso. E esse correspondente é único, certo? Lá Sim. não, lá não diz que esse único tem que ser distinto, certo? Não há problema o menos 1, 0 e 1 ser levados no 2, ok? Então, não diz que esse cara aqui tem que ser diferente para cada um deles, mas precisa ser único, a seta tem que chegar único, ok? Então, de novo, é porque para cada x em A existe um único y em B, ok? Nesse caso, o que a gente tem? O g de menos 1 vale 2, mas isso é também o g de 0, que é também o g de 1. Não há problema que isso aconteça, tá bom? Eu gosto de ilustrar esse exemplo porque muitas vezes os alunos dizem que não, não é, né? Porque está todo mundo indo no mesmo e fala que tem que ser único. Mas não diz que tem que ser único e distinto, ok? Um outro exemplo, então, exemplo C aqui, ó. Exemplo C. Agora vamos imaginar. Vou ainda ficar explorando mais um pouquinho esse 0, menos 1, 0 e 1 aqui. Depois a gente muda aqui. 1, 2 e 3. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. O menos 1 vai no 1 e o 1 vai no 2. Okay? Vou chamar isso aqui de H, por exemplo. H é função? E aí, nesse caso, ela não. Por que que não é? O 0 não tem imagem lá, ok? Pois 0, né, pertencente a A. Nem vou pôr essa aspa, não, porque não precisa pôr. Não possui imagem em B, ok? Então, esse é um exemplo que não é função. Um outro exemplinho aqui, o seguinte. Para a gente fechar esses menos 1, 0 e 1 aí. Então, menos 1, 0, 1, B. 1, 2 e 3. Agora vamos imaginar o seguinte: o menos 1 vai no 1 e o menos 1 vai no 3. O 0 vai no 2 e o 1 vai no 1. GH, vou chamar de D aqui, ó, em homenagem à derrota do Corinthians para São Paulo. D é função? Então, resposta também. Não, por que que não é função? Porque um está sendo representado por dois números. Não, ó, o menos 1, você tem duas setinhas saindo dele, ó. Tem uma indo pro 1 e tem outra indo para o 3.
E aqui contraria o fato de ser único, certo? Porque para cada x em A, tem que existir um único y em B, certo? E você, nessa aqui, está definindo o seguinte. D de menos 1 é 1 e D de menos 1 é 3. Então, você não tem um único, né? Você tem dois, ok? O 1 e o 3 são coisas diferentes, tá bom? Então, isso não é função, tá bom? Poderiam me perguntar, por exemplo, precisa sempre esses conjuntos terem a mesma quantidade de elementos? Porque eu fiz com os 3 elementos, né? Não, não precisa. Você pode ter mais no A ou mais no B, isso não importa, ok? Então, sei lá, menos 1, 0, 1 e 2. B, sei lá, 7 e 8, ok? Não tem problema. Isso aqui, ó, é uma função, ok? F é função. Não há problema. Poderia ser o contrário, né? Botar 7 e 8 aqui e fazer desse tipo assim, sei lá. E F. 1 e 2, 5, 6, 4, por exemplo, sei lá. Ok? Aí você manda, sei lá, 1 no 4 e o 2 no 5. A pergunta, isso aqui é a função? Então, F é função, ok? Não importa que o 6 sobrou. Não fala nada sobre sobrar elementos em B, ok? Não pode sobrar elementos em A. Em A não está sobrando e saiu uma única setinha, então é função, ok? Os casos mais interessantes que nós vamos trabalhar não são esses onde os conjuntinhos são finitos, ok? A gente está interessado em exemplos desse tipo aqui, ó. Que, por exemplo, será objeto de estudo do próximo capítulo. Ó, f de x igual, sei lá, 2x mais 1, ok? Esse é o exemplo de uma função. É o que a gente chama de função afim, ou função do primeiro grau. É o que a gente vai estudar no capítulo 3, tá bom? Mas é exemplo de uma função. Por exemplo, se eu quisesse saber... Porque nos reais você tem todos aqui, os negativos, os zeros, os positivos, as frações, os irracionais, etc. Se eu quisesse calcular o f de zero, ou seja, aqui, como esse conjunto aqui é infinito, é muito grande, você não vai conseguir desenhar todos os elementos. Pensa, você consegue pôr alguns exemplos, certo? Mas você não consegue pôr todos, ok? Mas quando eu estou dizendo f de zero, eu quero saber, então, a minha setinha do zero sai e chega em quem, né? Qual é a imagem do zero, tá bom? Então, o que é o f de zero? É simplesmente trocar o x na função por zero, ok? Então, f de zero, a imagem de zero é 2 vezes zero mais 1, ou seja, é o número 1, tá bom? O que é o f de, sei lá, menos meio? Então, é 2 vezes menos meio mais 1. 2 multiplicando e dividindo dá menos 1 mais 1, 0, ok? Então, aqui alguns exemplinhos, tá bom? Deixa eu dar uns nomes importantes para esses conjuntos A e B, vou voltar aqui, porque, então, A e B, vou até particionar o quadro aqui, recebem nomes especiais, ok? Então, esse conjunto A de saída, a gente chama o domínio da função. E o que é o domínio da função? É onde a gente, de fato, pode calcular, ou seja, onde você pode trocar o xzinho lá na função, certo? Então, às vezes pode vir escrito assim ó, no livro de vocês, normalmente a gente vai denotar assim, df, tá bom? Porque domínio da função f. Fosse uma função g, então dg, ok? Quem é o b? B é o que a gente chama de contra domínio da função. É onde a função chega, ok? Então, pode vir escrito assim, ó, CD da função, contra domínio, ok? Então, da onde a função sai? Domínio, onde ela chega contra domínio, ok? Se vocês observarem, a gente vai ter exercícios do tipo assim,
Determine o domínio da função, ou seja, o maior valor onde você pode... Maior conjunto, maior valor não, perdão, maior subconjunto dos reais onde você pode calcular essa sua função, ok? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, sei lá, exemplo. Determine o domínio da função se eu coloco essa função raiz de x, qual é o domínio dela? Alguma dica, alguma sugestão? Você tem que perguntar para a função, onde eu posso calcular esta função, ok? Será que eu posso extrair a raiz quadrada de número negativo? Não, né? Então, como eu não posso tirar a raiz quadrada de negativo, o domínio tem que ser quem? Todos os reais maiores ou iguais a zero. Então, assim, o domínio dessa função aqui são os reais, que são o quê? Maiores ou iguais a zero. Por quê? Porque a gente não pode extrair raiz quadrada de número negativo. Uma maneira de escrever os reais maiores ou iguais a zero é os reais positivos, ok? Então, por exemplo, eu parei no exemplo G ali, exemplo H. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. É função? É função? Uma resposta aí, por favor. Ninguém? Alguém aí? Eu acho que não, porque todos os reais pode ter negativo também. Muito bem. Ok, então a resposta é não. Pois, porque, pensa assim, volta aqui na setinha, certo? Quando a gente está no conjunto finito, quando tem a setinha, a gente falou, não pode ficar ninguém sem sair a setinha, tá vendo o caso do zero aqui? Aqui nos reais, se você não restringe o nosso domínio, por exemplo, você não consegue calcular a raiz negativa, ok? Então, pois não existe raiz. Aí eu vou pôr entre parênteses real, lá no terceiro ano vocês vão aprender os complexos, e isso pode ser resolvido, mas isso você teria que mudar o seu domínio, tá bom? Raiz real de número, né, no caso de números negativos, ok? Então, por exemplo, seria eu dizer assim, será que eu posso calcular f de menos um? Ou será que eu posso extrair a raiz de menos um, né? E isso aqui a gente sabe que não é um número real, ok? Então, não vai morar aqui dentro, né? Ok? Então, a gente não pode. Mas, por exemplo, de que maneira, se eu chamasse aqui, sei lá, de H1, de que maneira, então, eu poderia transformar isso numa função? É só olhar para cá no domínio, né? Que a gente fez no exemplo. Então, se a gente muda assim, ó, f de r mais em r, f de x igual a raiz de x, aqui já passa a ser função, ok? Ok? Porque a gente sempre pode extrair a raiz de números positivos. Então, esse negócio de domínio e contra-domínio importa muito para a gente, tá bom? A gente vai falar na próxima aula sobre funções injetoras, sobrejetoras, e isso é muito importante na hora que a gente vai falar sobre isso. Um exemplo B aqui de determinar o domínio, pensa comigo aqui, ó. Então, eu vou deixar isso para vocês pensarem em casa, eu vou fazer um C. Ok? O exemplo C. Aqui é parecido, então só a dica para vocês, o domínio é o seguinte, precisa que quem está aqui dentro seja maior ou igual a zero, tá bom? Então precisa que x menos 6 seja maior ou igual a zero, tá? Então, qual é o domínio dessa função aqui, ó? 1 sobre x. Qual é o domínio dessa função? Então, para você achar o domínio, você tem que, de novo, perguntar para sua função, né? Será que eu posso dividir por todo mundo? E a resposta, de novo, é não. Toma cuidado, né? Você não pode dividir por quem? Não pode dividir por Zero. zero. Okay? Então, você tem que tirar o zero do domínio. Então, são os reais, exceto o zero. Esse R com asterisco em cima significa R exceto zero. Então, GHI, exemplo I. Isso aqui, ó,
não é função, ok? Não é função. Ok? Mas se eu chamasse aqui, sei lá, de I1, F de R, sem o zero em R, F de x igual a 1 sobre x, é função. Ok? Então, vocês vão se deparar com bastante exercício desse tipo, né? Determine o domínio da função. Determinar o domínio da função é achar o maior subconjunto de R possível, onde você consegue calcular a sua função para todos os pontos, certo? Então, deixar um outro exemplinho para vocês pensarem, é o seguinte. Acho o domínio dessa função aqui, ó, 1 sobre x menos 7, por exemplo, ok? Então, é bem simples, né? Você vai ver que o x não pode ser quem aqui? O 7, certo? Porque você não pode dividir por zero, ok? Então, essa história de domínio contra domínio é importantíssimo. E aqui aparece um outro pedaço importante para a gente, que é o que a gente chama de conjunto imagem. Então, a gente já falou sobre domínio contra domínio, vamos falar aqui sobre conjunto imagem, ok? Então, nós temos f de A em B, uma função, ok? Função. E aí, o que está acontecendo assim que a gente entendeu? Olha, você tem um conjunto A grandão, tem um conjunto B. Aqui você tem vários pontinhos de A, todos os de A, e aqui você tem um monte em B. A sua função ela é levada em pedaços lá de B, certo? Então imagina aqui, a gente pega esse pedacinho aqui e manda para cá, esse manda para cá, etc. Aí você chega lá num pedaço, vou botar de outra cor aqui, num pedaço de B. Mas como a gente viu nos exemplos aí, podem ficar ainda elementos para fora, certo? Aonde de fato a nossa função está chegando é o que a gente chama a imagem da função. A imagem nem sempre precisa ser o B todo. Quer ver? Ó? Vamos voltar aqui antes de escrever a definição da imagem, tá bom? Ó, no exemplo a seta chega em todo mundo, certo? Então a imagem é todo mundo, é o B todo. Mas no exemplo B, a seta chega só no 2, certo? Então o 1 e o 3 não fazem parte da imagem da função, é só o 2 que faz parte da imagem da função, ok? Então isso varia de acordo com a função e com a regrinha que define ela, tá? E claro, depende dos conjuntos A e B. Então, o que é o conjunto imagem? Se você tem uma função, a gente denota então a imagem por IM, ok? Imagem da função f. E aí vamos escrever a definição corretinha. O que é a imagem da função? Ora, primeiro a gente tem que entender, ela está lá em B, certo? Então, são os y em B, tais que precisa existir um x em A. Então, pensa assim, você tem um x em A chegando lá no seu y dentro de B, tá bom? Então, são os y em B, tais que existe, esse ezinho ao contrário significa existe, tá bom? Existe x em A, tal que f de x seja y, ok? Então, eu vou escrever até... Aqui está escrito em matemática, tá bom? Linguagem matemática, eu vou escrever aqui português mesmo, ok? Então, o que é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o subconjunto de B formado por todos os y, ok? Redundante, mas vou escrever de novo. Y em B, eu já disse que é um subconjunto de B, tá bom? Tais que exista x pertencente a A com f de x igual a y. Geometricamente, você pode pensar aqui que é o pedaço de B onde as setas realmente estão chegando, tá bom? Ou seja, esse pedacinho amarelo aqui, tá bom? Então, se a gente vem aqui no nosso exemplo A, quem é a imagem da função? A imagem é o B todo, né? Porque
todo mundo chegou seta, ok? Se você vem aqui no exemplo B, quem é a imagem da função? É só o número 2, ok? A imagem é só o 2, porque a seta só está chegando no 2. Por exemplo, C e D não faz sentido falar sobre imagem, por quê? Porque não são funções, ok? Então não posso falar sobre função. Qual é a imagem no exemplo E? A imagem é o B todo, certo? A seta chega em todo mundo. 7 e 8. Qual é a imagem do exemplo F? Não é o B todo, né? É só um pedaço. Ó. 4 e 5, ok? A gente vai poder provar mais lá na frente, e não é difícil provar. A imagem desta funçãozinha do exemplo G é o R todo. Ok? Quando eu vou falar de função afim no capítulo 3, eu faço. Se eu tivesse, assim, num curso normal, onde a gente tivesse as nossas 3 horas de aula por semana, eu fazia isso aqui, mas deixa eu, então, eu otimizar o tempo, tá bom? Mas, por exemplo, no horário de atendimento, se alguém quiser entender o porquê isso, eu explico. No exemplo H não faz sentido falar sobre imagem, porque não é função, tá bom? Mas no H1 faz. E qual é a imagem dessa função aqui? É os reais positivos, ok? A imagem dessa função é os reais positivos. E aí, alguém sabe me dizer o porquê isso? Porque você não pode tirar a raiz quadrada de número negativo? Não, mas aí eu já não estou tirando nenhum de negativo aqui, certo? Sim. Alguma outra sugestão? Essa foi eu botei de propósito que essa foi uma pergunta que aconteceu lá na outra turma de matemática 1 minha. É o seguinte, quando a gente... Então, vou usar esse finalzinho para tentar explicar isso aqui. Quando eu tenho assim, por exemplo, x ao quadrado igual a 4, como é que vocês resolvem essa equação? Então, você põe x igual a mais ou menos a raiz de 4, certo? Então, x igual a mais ou menos 2, ok? Aí, um aluno lá me perguntou, professor, mas então, x ao quadrado é 4, então você está dizendo que a raiz de 4 é mais ou menos 2, certo? Então, você poderia ter valores positivos ou negativos aqui, certo? Essa é uma questão de definição sobre raízes, tá bom? A raiz quadrada de um número não é mais ou menos outro número, tá bom? Por definição, a raiz quadrada de um número A, então vamos pôr uma observação aqui. Okay? A raiz quadrada de um número A, eu digo que é um valor x, ok? Se esse x for positivo e ele é o quadrado resultado em A, ok? Então, raiz quadrada de A é x se o x for maior que zero e x ao quadrado for... Essa é a definição da raiz, ok? Quando você tem um problema como esse, então, por que a raiz quadrada de 4 não é mais ou menos 2? Ela é somente o número 2, ok? Porque 2 é positivo e 2 ao quadrado é... 2 ao quadrado é 4, tá bom? Okay? Quando você tem um problema como esse, você não está tentando extrair a raiz. Você quer determinar um número x, onde o quadrado dê 4. Aí, para isso, existem dois, certo? X igual a 2, x igual a menos 2. 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado é 4. Tá bom? Então, às vezes poderia ser, se não há dúvida agora, mas quando estivesse estudando, né, por que então a imagem não dá o R todo se você poderia ter positivos e negativos? A verdade, então, é que você não vai ter positivos e negativos, tá bom? Você vai ter só os negativos. Aqui é uma coisa que também faz parte do terceiro bimestre, que é o seguinte, quando você tem do segundo bimestre. Quando você tem uma equação como essa, x ao quadrado igual a 4, então não é que o x é mais ou menos raiz de 4, o módulo de x é raiz quadrada de 4. Então o módulo de x é 2, e aí a gente vai aprender o que é módulo, e essa resposta dá 2 e menos 2, tá bom? Então é só isso de curiosidade que eu gostaria de ter falado. Tá bom, a gente falou sobre a imagem. Tá tranquila a parte da imagem aqui?
próxima coisa que eu preciso falar para vocês é falar sobre gráfico de funções, ok? Eu acho que eu tinha chegado já aqui, eu tenho essa impressão. Então, gráfico de funções. Depois a gente vai falar sobre o plano cartesiano, tá bom? O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano para a gente é simplesmente um sistema ortogonal de dois eixos reais, ok? Então pensa assim, eu tenho, deixa eu só tentar usar a régua aqui. Melhorou. Eu tenho dois eixos. Botou na borracha, desculpa. Deu para enganar, pelo menos. Eu tenho dois eixos. Um eixo que a gente vai chamar de x, que é eixo das abscissas. Um eixo que a gente chama de y, eixo das ordenadas. Eles são ortogonais, ok? Isso divide o nosso plano, o nosso mundo, em 4 regiões chamadas quadrantes, ok? Então, esse primeiro pedacinho a gente chama aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante. O curioso da matemática é que a gente sempre nomeia as coisas no sentido anti-horário, tá bom? Então, vem crescendo assim de propósito. Terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Como eu falei, são ortogonais. Tem uma origem do sistema, é o ponto onde os zeros se encontram, ok? E aí você define, à direita de zero, os números são positivos. À esquerda, os números são negativos. Acima da origem, os y são positivos. E abaixo, os y são negativos, ok? Eu vou só escrever isso para reforçar. Então, esse eixos, ok? Então, aqui, eixo das abscissas. E aqui é eixo das coordenadas. Isso trouxe uma revolução grande para a matemática. Ele não é chamado de plano cartesiano à toa, ele é devido ao matemático René Descartes, que era o seguinte: ele permitiu, com um mundo planificado, talvez vocês já tenham visto isso em geografia, algo do tipo assim, você então conseguir localizar qualquer ponto do plano através dessas coordenadas. Bastava você atribuir uma origem, okay? Então você define sua origem, estabelece um sistema, e aí você consegue identificar qualquer ponto no plano, pensa uma cidade, uma ilha, qualquer coisa do tipo, através das coordenadas dele. Um valorzinho A e um B. Um que estava na abscissa e o outro que estava na coordenada, ok? Então, X e Y. Então eu digo assim, ó, tal lugar está tantos à direita e tantos acima da origem, certo? Então você consegue determinar ele de maneira única, ok? Isso trouxe uma revolução, inclusive, para a navegação. Então, a gente falta um minuto para encerrar a aula, então eu vou parar por aqui. E aí, na próxima aula, então, eu retomo o plano cartesiano, tá bom? Esse a gente denota assim por R2. Todos os reais de um lado, todos os reais do outro, então todos os pares reais, todos os pares reais. E, então, por isso é R2. E aí, definido ele, a gente pode falar sobre o gráfico de funções, que os gráficos estarão vivendo nesse mundo aqui do plano cartesiano, tá bom? Vou voltar aqui para a sala, vou encerrar a apresentação, e se alguém tiver alguma pergunta... Sim, eu vi só agora, então, Gabriel, quando a gente encerra a gravação, o Gmail manda o link da gravação para a gente, aí eu posto lá no Moodle para vocês, ainda hoje, tá bom? Mais alguma outra pergunta? Ninguém? Tá ótimo. Então,
É isso, tá bom? A gente se encontra semana que vem, como eu falei, terça-feira é aula de segunda, a gente se encontra no dia 15. Uma boa semana para vocês e peguem firme lá no Moodle, que tem muita coisa para vocês fazerem lá por conta própria, tá bom? É isso, já deu horário, eu vou parar a gravação aqui.